save me but you. It's strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Histórias de uma Revolução. Hoje vamos contar a história do Paulo Ricardo Acoustic Live. É um dos projetos que mais gosto, curto até hoje, mais de 20 anos depois. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos e continuar contando mais histórias do RPM. Tem histórias, por exemplo, que pouca gente sabe, mas eu não ia gravar. Na verdade, a Beautiful Girl não foi a primeira escolha para a novela Páginas da Vida, do meu Acoustic Live. Olha, na verdade mesmo eu devo isso a um grupo de fãs de Alagoas chamado Os Sobreviventes. É um fã-clube quase que exclusivamente masculino. E eles começaram no RPM. Pois é, porque é uma coisa ligada à música mesmo, isso é que é legal. E eles começaram naquela explosão do RPM, e quando o grupo acabou, as pessoas foram saindo do fã-clube e ficaram sobreviventes. De repente eu tava dormindo no hotel, comecei a ouvir uma música do Elton John, alto pra caceta, num carro. Eu falei, sou eu que tô cantando. Nem você lembrava, né? O que é isso? Eu desci lá, os caras, trouxemos aqui pra você 2 CDs, com tudo. Falei, cara, que loucura. O Paulo Ricardo Acoustic Live é o trabalho mais íntimo, pessoal e revelador da carreira do ex-vocalista do RPM, lançado em 2005. Ao longo de toda a carreira, Paulo Ricardo sempre contou com uma base de fãs majoritariamente feminina, as famosas pauletes que o acompanhavam desde os tempos do RPM, sempre presentes nos shows, nas filas de autógrafos e nos bastidores. Mas foi justamente um grupo formado só por homens que deu início a esse projeto. O grupo Sobreviventes, fãs fiéis que colecionaram gravações raras, registros de shows e versões acústicas, espalhadas em fitas de cassete antigas e esquecidas, decidiram reunir tudo isso em um CD que foi entregue ao Paulo Ricardo. Esse presente, vindo de um grupo em comum dentro da sua base de fãs, acabou se tornando o pontapé inicial de um dos projetos mais íntimos e autênticos da carreira de Paulo Ricardo, o Acoustic Live, lançado em 2005. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes. A grande maioria dos usuários recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Também ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar e acessar material exclusivo do canal. Só para contextualizar, na época o PR5 estava com o projeto pronto, lançaria o álbum Adrenalina que já estava gravado, mas foi descartado na época. A gente tem um vídeo no canal contando essa história. A EMI, a gravadora do Paulo na época, dirigida por Marcos Mainardi, um ano depois viveu uma crise por uma fraude milionária que teria afetado os ganhos da gravadora em todo o mundo, especialmente na Inglaterra. No Brasil teria registrado incorretamente os valores de vendas de discos no mercado nacional. A fraude aumentou a receita e seu lucro operacional, e deu uma balançada geral nos ganhos da gravadora, produtores e artistas. Um ano antes, nasceu o Acoustic Live, um projeto que começou no encontro entre o artista e os fãs. Os Sobreviventes, um grupo formado exclusivamente por homens, tinham registros musicais que nem mesmo Paulo Ricardo sabia que existiam, muitas gravações raras que capturaram ao longo do tempo. Pessoas me pedem, até pelo sucesso de Lendo Ono, por que você não grava um disco com essas coisas, canções em inglês e tudo mais? E é o tipo do projeto que você vai empurrando de barriga e fala, um dia eu vou fazer e tal. Mas, particularmente esse ano, uma rapaziada da antiga, Os Sobreviventes, me entregou um CD gravado com várias canções que eu vim cantando ao longo desses anos todos. Coisa de fã mesmo, de conseguir esse registro, coisas que eu nunca tive. E eles compilaram aquelas canções, uma após a outra, assim, e eu falei, puxa vida, de repente, eu acho que tá na hora de se fazer esse projeto. Esse projeto não trouxe vida real, nem os sucessos do RPM, mas sim as canções que formaram o artista antes da fama, nos barzinhos, nas noites, nas bandas cover e nos primeiros sonhos de um jovem fã dos Beatles. Um projeto que nasceu do carinho dos fãs, e da vontade de registrar,
pela primeira vez, as músicas que sempre fizeram parte da vida de Paulo Ricardo. Muito antes do RPM, muito antes dos palcos gigantes, Paulo Ricardo viveu uma fase fundamental da sua formação musical, os barzinhos. Como ele mesmo conta no backstage do projeto. Eu acho que se pode dizer que todo mundo começa no barzinho. Imediatamente antes daquela explosão dos anos 80, havia uma cena muito grande de bandas, as chamadas bandas de cover, né? Paralelamente ao trabalho autoral, eu tinha uma dessas bandas também e fiz muita coisa, é uma grande escola isso aí. Paralelamente às primeiras composições autorais, Paulo integrava bandas cover que tocavam clássicos da música internacional. Beatles, Stones, Elton John, Dylan, Stevie Wonder, James Taylor. Esse repertório entrava na sua vida de madrugada, acompanhado de público próximo e pouco equipamento. Era música crua, acústica, centrada na voz e no violão. E foi nesse cenário que uma canção mudaria sua carreira profissional. Num momento em que nós precisávamos de mais músicas para o primeiro show, e show de lançamento do nosso primeiro disco, o nosso diretor, o Ney Matogrosso, pediu uma canção um pouco mais tranquila para que o show tivesse uma dinâmica e a gente pudesse então dali voltar a crescer para o final e tal. E eu, por ter morado há algum tempo em Londres, tinha aquele velho cassete do Brasileiro com aquelas canções e tal, e entre elas London, London, Beck em Bahia do Gil, e eu então sugeri London, London, e ela entrou no show sem nenhuma pretensão e acabou se tornando um dos nossos maiores sucessos. A música entrou no show e se tornou um dos maiores sucessos do RPM. E ali começou a pergunta que acompanharia Paulo por décadas. Por que você não grava um disco só com essas canções em inglês? O passo decisivo veio anos depois, graças aos fãs. Nosso amigo Renato Recife, um dos membros do grupo Sobreviventes, que tem o maior acervo musical do RPM e do Paulo, foi quem entregou a fita para o Paulo. A gente vai deixar o link do seu canal do YouTube, para que você ajude o seu trabalho. Ele ouviu tudo com calma, não tinha esse material e foi o pontapé inicial para lançar esse projeto. Era a confirmação de que aquele universo musical, que sempre esteve presente na sua trajetória, merecia um registro oficial. E assim nasceu a ideia do Acoustic Live. O projeto começou a ganhar forma durante a turnê PR5. Entre um show e outro, Paulo e os músicos foram anotando ideias, definindo repertórios, discutindo arranjos. A base da banda vinha do PR5, mas se juntaram a eles dois pilares fundamentais para o clima acústico. Os músicos Fernando Nunes no baixo e Tuco Marcondes nos violões e guitarras acústicas. Os ensaios eram encontros simples, entre amigos, tocando músicas que todo mundo já carregava no coração. Você pode pegar essa marcação assim? Os ensaios eram verdadeiras reuniões de prazer, amigos tocando canções, tudo muito tranquilo. Uma ou outra música tinha uma complexidade harmônica, mas a grande maioria era realmente de ovos de Colombo, assim, canções de uma simplicidade, mas de uma beleza. Fizemos, na verdade, poucos ensaios. Fizemos apenas 2 ensaios com a formação completa e não teve nenhum problema. São músicas que estão já na cabeça de todo mundo, no coração de todo mundo. Um final de semana bem gostoso assim, aonde nós vínhamos de Belo Horizonte, depois teríamos um show em Brasília, que nós começamos a efetivamente colocar no papel as canções. Isso na turnê do PR5. Então, naturalmente, a banda do projeto é o PR5, o Ian lá nos teclados, o Zélio PA na bateria, Paulinho Pessoa no violão e o Jax no violão, mas para esse clima de cordas e de luau que a gente queria, até também para que eu pudesse ficar mais à vontade e concentrado na voz, a gente chamou o Fernando Nunes no baixo e o Tuco Marcondes no outro violão, que são músicos excelentes e grandes amigos. Você pode pegar essa marcação assim? Foram apenas 2 ensaios gerais. O show foi gravado em São Paulo, na House of Palomino, um pequeno espaço íntimo, que estava sendo inaugurado naquela mesma semana. E o dia da gravação coincidiu com o aniversário de Paulo Ricardo. Paulo descreve a produção como um presente.
A Érica Palomino fez tudo, o lugar, a ambientação, o figurino. Ficou exatamente como eu imaginava. O clima, segundo Paulo, era o que ele sempre quis registrar. Música boa, tocada de perto, com amigos, sem pressa e sem exageros. O repertório do Acoustic Live é uma viagem pela história pessoal de Paulo Ricardo e pela música pop dos últimos 40 anos. Eu sou bitomaníaco mesmo, assumido, e isso é uma influência fundamental no meu trabalho e tudo que eu ouvi. Então, dos Beatles a gente vem logo com os 3. Temos um Beatles, que por acaso é do George Harrison, e um grande clássico do Paul, que é o My Love, e uma grande canção do John Lennon, que é o Jealous Guy. I was thinking of the best, dreaming, and my heart was beating fast. Quando você entra nesse universo, você naturalmente tem que passar pelos Rolling Stones, e aí Honky Tonk Women, Bob Dylan, que fizeram uma santíssima trindade dos anos 60. Essa música que recentemente acabou sendo escolhida como o grande single da história da música popular, que é Like a Rolling Stone. Pouquinho de nada, só pra... Lógico, meu. Você só brinca, essa aí você só entra no segundo ato. Aí você tem os outros grandes compositores, né, que fizeram também carreiras absurdamente ricas e bem-sucedidas, como Elton John, Stevie Wonder, James Taylor, a gente escolheu Fire and Rain, Rod Stewart, que é um outro grande compositor, também uma influência até da maneira de cantar e tal. Bob Marley com Is This Love, Chris Isaac, que marcou os anos 90 com uma canção também lindíssima, meio Elvis, que é o Wicked Game, até chegar no Jack Johnson, que é a referência mais contemporânea desse repertório, com Sitting, Waiting, Wishing. Você vai lendo aquilo, você fala, puxa vida, só tem musicão, né? Então, eu acho que, apesar de todas as canções que a gente acabou tendo que deixar de fora, está muito bem representado ali, eu acho, o espectro da música pop dos últimos 40 anos. O disco ganhou também uma música do Tom Jobim. A versão em inglês da música Corcovado, que teve a participação especial de Toquinho, nessa faixa tem um trecho cantado em português pelos dois. Para nós brasileiros, que entre esses grandes compositores como Paul McCartney, Stevie Wonder, a gente tenha o nosso querido Tom Jobim, que é a segunda maior arrecadação de direito autoral no mundo depois dos Beatles, mas como ele dizia, os Beatles eram ingleses e eram 4. Então, não podíamos deixar de colocar um grande clássico do nosso querido maestro, parceria com Vinícius, em inglês, da maneira que Frank Sinatra gravou, e foi a oportunidade certa. Eu tive, então, a honra de ter o Toquinho tocando violão na versão em inglês do Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars, e cantando comigo o único trechinho em português desse show. Quero a vida do começo, esse amor, uma canção. Mais a voz do Toquinho, por favor. Pra fazer feliz a quem se ama. E eu adorei, fiquei muito emocionado, realmente, Toquinho. Beijo. O Corcovado, o Redentor. O grande sucesso desse álbum foi Beautiful Girl, uma das canções do disco que acabaria ganhando vida própria. A versão de Paulo Ricardo chamou a atenção da Rede Globo e foi escolhida para a trilha internacional da novela Páginas da Vida em 2006. A música tornou-se tema da personagem Marina, interpretada por Marjorie Stiano, e se transformou em uma das faixas de maior sucesso naquele ano. Tem histórias, por exemplo, que pouca gente sabe, mas eu não ia gravar. Na verdade, a Beautiful Girl não foi a primeira escolha para a novela Páginas da Vida, do meu Acoustic Live. Tinha sido Fire and Rain, do mesmo álbum, do James Taylor, que ele liberou para o meu álbum maravilhoso, liberou o DVD maravilhoso. Mas quando a Globo pediu o direito de sincronização, que eles chamam, ele mandou uma carta explicando que regravar tudo bem, um clipe tudo bem, mas
atrelar isso a outros personagens, para ele era muito difícil, porque era uma música muito biográfica de um acidente, né? Esse Chuva e Fogo realmente conta a história. A gente ouve as canções e não fica, né? Cada um tem a sua própria interpretação. E a gente ficou sabendo que se tratava realmente de um caso de uma namorada recente dele que estava vindo para Los Angeles para vê-lo e o avião caiu. Então, aí você vai mudando os planos. Aí a gente pediu autorização do Beautiful Girl e acabou que Beautiful Girl foi um grande sucesso. Então, eu acho que esse trabalho rolou de uma maneira tão tranquila, tão gostosa, que eu gostaria, sim, de ter a oportunidade de estar fazendo um volume 2, um volume 3. Então, eu tenho projetos de coisas que estão sempre aí na minha cabeça, todo mundo pede um Acoustic Live volume 2. Mas fiquei muito feliz com esse trabalho. Eu acho que a produção do Guto foi primorosa, todo mundo tocou muito, muito gostoso, a gente conseguiu tirar qualquer pretensão de querer se fazer uma grande coisa ou reinventar a roda, e simplesmente nos dedicamos a tocar essas grandes canções e extrair o prazer de estar fazendo aquilo ali, como todo mundo pega uma revistinha ou pega esses acordes e vai, toca no seu ciclo, numa festinha, numa roda. Eu acho que a gente conseguiu, até no lado intimista do DVD, no pequeno espaço que a gente tinha aqui, em termos do que as pessoas estão acostumadas aí, com grandes shows e tudo mais, eu acho que a gente conseguiu a cara que a gente queria, um trabalho gostoso. O CD e DVD foram lançados oficialmente no fim de 2005, com noite de autógrafos na FINAC do Barra Shopping, no Rio de Janeiro. E o disco saiu no Natal aí, estamos chegando no disco de ouro. Daqui a pouco já estamos com quase 40 mil. Ricardo Acoustic Live. Os maiores sucessos internacionais em versão acústica. Lançamento EMI Music. A gente tem ainda uma limitação no CD de 14 músicas, então você passa quase um CD duplo e tal. Já no DVD cabem mais músicas, então já é claro que a gente fez uma lista enorme, 50, 60 canções, muitas coisas ficaram, muitas coisas eu tenho vontade de fazer eventualmente um volume 2 e tal. Eu queria ter gravado umas coisas mais recentes, umas bandas que eu gosto muito dos anos 80. Uma música bacanérrima do Radiohead chamada Creep. Essa música eu queria ter colocado, quem sabe na próxima. Alguma coisa do Coldplay também, tem uma música lindíssima chamada Trouble. Mas eu tive que tirar 4 do DVD para colocar no CD e já foi um processo muito doloroso. Uma música que me deu muita pena de ficar fora do CD foi o Jealous Guy, do John Lennon. A imprensa destacou a coragem de lançar um disco inteiro em inglês, indo na contramão do repertório mais comercial. Com o tempo, o DVD se tornou um item de nicho entre colecionadores e fãs, um registro único, que mostra Paulo Ricardo de um jeito diferente, cantando aquilo que ele sempre ouviu, sempre tocou e sempre amou. O Acoustic Live não é apenas um disco, foi um retorno às origens, um retrato de influências, um presente aos fãs e, de certa forma, um presente para o próprio Paulo Ricardo. Ele prometeu um volume 2 desse álbum, mas por enquanto ele ainda não lançou. A gente vai deixar como raridade, uma música que foi ensaiada, gravada, mas ficou de fora do show. Se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, a gente agradece seu apoio. Se você quiser, no próximo vídeo a gente conta a história de por que o RPM nunca lançou seu próprio acústico na MTV. Se inscreva, deixe o like e comenta qual faixa desse disco você mais curte. A gente se vê. Which we live in makes you give in and cry. So live and let